Estamos olhando para o livro de Daniel. Daniel e a história que ele viveu, uma história totalmente atual, totalmente relevante para os dias de hoje. Aquilo que Daniel viveu, aquilo que ele passou, é muito parecido com aquilo que nós vivemos. Daniel viveu longe da sua pátria, em terra estrangeira, no meio de um sistema sem Deus. Ele precisava viver lá, trabalhar, fazer o melhor, e mesmo assim ele não estava em casa. Nós também não estamos ainda no nosso lar eterno, ainda estamos a caminho, e precisamos viver aqui, às vezes assim, inserido numa sociedade totalmente sem Deus, em muitos aspectos totalmente sem Deus. E o que eles viveram, o que esses jovens, aquelas pessoas que estavam morando lá agora, o que estavam passando? Nós queremos ver hoje mais uma parte dessa história da vida do Daniel, em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 é a história que queremos ver hoje. Mais tarde, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Isso é 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. E assim se ajuntaram sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias. Todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e reverentemente ficaram em pé diante dela. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz: ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, vos ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim, prostrados, devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Sendo assim, logo que ouviram o som da corneta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de todos os demais instrumentos musicais, todo indivíduo, povo, nação e mesmo pessoas estrangeiras, de outras línguas e culturas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizera. Neste momento, alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegando: ó rei, vive eternamente. Tu decretaste que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de várias músicas executadas por muitos instrumentos, todos tocando juntos, deveria imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Contudo, há alguns judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não fizeram caso de ti nem das suas ordens, ó rei, não cultuam aos teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. Assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor encolerizou-se terrivelmente e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E rapidamente esses homens foram trazidos à presença do rei. E Nabucodonosor lhes questionou: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante, ficai atentos. Quando ouvirdes o som da corneta,
da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos entoando suas músicas, melhor será imediatamente que vos prostres e adores a estátua que eu fiz. Daí, pois, ouvidos a essa advertência, pois será bem melhor. Se não prestares o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago, que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha do fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos. Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais de costume. 7 vezes mais que de costume. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha ardendo em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: pois então vede isso, há 4 homens desamarrados lá dentro e nada sofrem, estão ilesos. E o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Apressadamente Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servas do Deus Altíssimo, saí e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles. Nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro algum de fogo neles. Então Nabucodonosor exclamou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir a mão de suas próprias vidas e prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Deus. Diante deste acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja sumariamente esquartejado. Sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto de fato não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. E assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego e os fez prosperar na província da Babilônia. Essa história já devemos ter ouvido bastante, né? É contar também para nossos filhos, porque é uma história onde Deus, de uma forma bem especial e soberano e sobrenatural, interferiu. Uma história, eu pessoalmente gostei muito da história, tinha uma fita em casa, uma fita cassete com uma cantata infantil com essa história e bem, ouvi ela de trás para frente para trás o tempo todo. Eu gostei dessa história. É uma história de um Deus vivo, um Deus que pode tudo. Mas essa história não acontece assim do nada. A história não é assim que Deus vendo a situação e decide fazer alguma coisa já que nada está acontecendo aqui. Não, essa história tem um início. Essa história tem um fator interessante que é do lado do ser humano. Essa história tem algo que começa
com 3 homens. Sadraque, Mesaque e Abednego. Semana passada, quem ouviu a mensagem, a primeira mensagem dessa série, e ficou sabendo sobre as circunstâncias onde eles estavam deportados para a Babilônia, morando naquela cidade, agora longe do lar, não estavam mais em Jerusalém, estavam servindo agora ao rei Nabucodonosor, vivendo lá num sistema mundano, numa situação desfavorável para a fé deles. Precisavam viver inserido num sistema sem Deus. Precisavam viver uma forma onde Deus não tinha lugar, não tinha espaço. E mesmo assim, eles conheciam Deus. Foram instruídos e ensinados desde criança. Viviam a forma, viviam a religião. Viviam essa fé neste Deus. O que chama atenção é a integridade desses 3 homens. E sobre integridade queremos conversar hoje. Integridade. O que é algo quando é íntegro? É inteiro, é puro. Não é misturado. Não é falsificado, é íntegro. Um tempinho atrás nós compramos um balde de doce de leite, potinhos em casa, sabe que não serve muito, né? Aí a gente comprou aquele balde de 15 quilos de doce de leite, colocamos lá para que desse pelo menos para algumas refeições. E enquanto estávamos comendo, deu para ler a plaquinha lá atrás. Aí tem atrás uma pequena plaquinha e está escrito: este produto é isento de inscrição estadual, municipal, não, alguma coisa assim de inscrição. Está isento, porque tem menos do que 50% de leite. Falei, o que estamos comendo? Doce de leite que não tem leite? É o quê? Então, se tem alguma coisa que é uma mistura de sei lá o quê, com sabor e que tipo, não é integral. Não era doce de leite. Era um doce tipo doce de leite. Que tinha uma aparência, talvez a cor, talvez levemente lembrava no sabor também de doce de leite, né? Mas era tudo menos doce de leite. Não era aquilo que era para ser. Não era íntegra. Não era feito de leite. Às vezes olhamos para algo e quando a gente olha um pouquinho mais profundo, nota que não é íntegra. Que não é bem assim. Que é um disfarce. Nós somos cristãos. Somos íntegros ou não? Íntegro é ser ou não ser. Não tem como ser levemente íntegro. Não tem como ser parcialmente íntegro. Não tem como ser íntegro, mas, sabe, na verdade. Então não é. Se somos íntegros, somos íntegros. Olha Jó. De Jó Deus falou, um homem íntegro. Não precisava de descrição, era um homem íntegro, reto e justo. A Bíblia fala em Lucas capítulo 16, versículos 10 e 11. Lucas 16, 10 e 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vós não fores justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se você não é fiel em pouco, você também não vai ser fiel em grandes coisas. Por quê? Não é íntegro. E se você é fiel com pouca coisa, você vai ser fiel com grande coisa, porque você é íntegro. Se estamos dispostos a negociações com coisas pequenas, nunca seremos íntegros em coisas grandes. Se coisas minúsculas que não têm muito valor te levam a abrir a mão da sua integridade, você também não vai ser fiel, não vai ser íntegro em coisas maiores.
Nós precisamos aprender com essas coisas pequenas. Para ser íntegro, nós precisamos tirar tudo que é mistura. Tudo que é uma mistura com o mundo precisa ser retirado, porque se permanece em nós, não somos íntegros. Se a gente é misturado, a gente talvez é parcialmente cristão, talvez a gente é crente domingueiro, talvez a gente é alguma coisa de boca para fora e para dentro diferente, ou durante a semana sou assim, final de semana sou diferente. Mas se você é íntegro, você é íntegro. Não tem negociação. Nós precisamos tirar tudo aquilo que é o mundo em nós. Precisamos tirar tudo aquilo que não vem de Deus. Nossa forma de pensar, falar e agir precisa ser íntegra. Sempre. 100%. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 fala, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Enche-vos com tudo que é verdadeiramente puro, tudo aquilo que é íntegro. Nós precisamos colocar isso em nós. Essa separação entre sacro e mundano não deve ter em nós. O pastor Luiz Saião, ele nos instruiu a esse respeito. Não tem uma vida secular e uma vida santa, uma vida sacra. Eu não tenho uma vida dividida, que fora eu sou secular, que eu posso fazer negócios conforme o mundo, ou posso tratar as coisas como o mundo faz, e na igreja eu sou super santo. Aí eu canto, levanto as mãos e fico nadando na bênção, e quando eu saio, eu deixo tudo para trás e vivo agora uma vida de alguém que vive sem Deus. Não tem como. Para nós não tem separação. Nós temos uma vida só. Você é cristão? Se você é cristão em todo lugar. Se é cristão na casa, se é cristão no campo, nos negócios, até no volante. Somos cristãos em todo lugar. Devemos agir como cristão. Nossa forma de pensar, falar e agir tem que ser transformado. Piadas de sentido duplo não cabe a nós. Falar besteira não cabe a nós. Se essa boca fala coisas de bênção, como que pode sair a coisa suja dessa boca? Como que pode vir de uma fonte água salgada e água doce? Lembram do versículo? Uma fonte não pode produzir dois tipos de informações. A nossa boca só pode proferir aquilo que vem de Deus, se ela se converteu. Senão, leva para a cruz agora. A boca também tem que ir lá. Nós precisamos cuidar daquilo que nós falamos. Nosso falar tem que ser assim que agrada a Deus, em todos os sentidos. Às vezes, facilmente, nós detonamos alguém, denigrimos alguém. Às vezes, a gente, em vez de elogiar ou encorajar, a gente fica quieto. A omissão também é pecado. Ou às vezes a gente aproveita e, você já está sabendo o que está acontecendo? Isso chama fofoca. Fofoca também vem do diabo, não é de Deus. E se nós ainda estamos nisso, tem que levar até na cruz. Enquanto tem fofoca na sua vida, não é íntegra. Enquanto não é íntegra, está longe daquilo que Deus espera. Nós precisamos colocar nosso falar diante de Deus. Nosso agir. Às vezes agimos como uma pessoa que nunca foi revestido com paciência e misericórdia e bondade. Às vezes agimos como uma pessoa que não conhece a vida no Espírito e age totalmente na carne. Explosões de raiva, ira, maledicência, sentido duplo, grosseiro. O que nós conseguimos viver? Coisas que não são de Deus. Enquanto isso brota em nós, enquanto isso ainda acontece, nós não somos íntegros.
Enquanto não somos íntegros, nós somos misturados com a coisa do mundo. Precisamos ser íntegros. Tire tudo que não vem de Deus. Aí sobra pouco. Amém. Tem espaço para muita coisa nova. Tem espaço para aquilo que é verdadeiro, que vem de Deus. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, isso aproveita. Mas eu sou tão acostumado de falar um tanto. A gente gosta de conversar assim, uma conversa meio solta, que é legal, a gente faz muita piada, e muitas vezes é meio sujo também, mas a gente gosta. Então, pare de gostar. Leve isso à cruz. Olha para Deus. Eu acho que Jesus não ia se sentir bem à vontade numa conversa assim, onde nós falamos tantas coisas que não prestam. E mais uma coisa que talvez pega mais pesado agora ainda. Não adianta exigir integridade dos teus filhos se você não vive íntegro. Não adianta exigir nada dos outros que você não vive. Quer ser íntegro? Vive íntegro. Não adianta exigir. Será que pode ser mostrado em público o que você vê no teu celular quando está sozinho? Pode ser revelado? A gente espera os nossos filhos que eles aprendam a lidar também com as mídias. Nós lidamos de forma certa? Sua fala muda quando um pastor aparece? O pastor Luiz Saião deu o exemplo quando ele estava na padaria. E o irmão da igreja na frente, bem à vontade, falando do seu time, conversando. Quando notou o pastor, ele levou um susto, colocou até a camisa dentro da calça, virou e falou: graça e paz, pastor. Mudou totalmente a fala, porque não era mais à vontade, agora era uma pessoa diferente. Falamos sempre igual? Falamos a mesma coisa em todo lugar? Ou a gente adapta conforme a necessidade? Falei numa mensagem já anterior sobre o altar secreto. Não adianta tentar fazer fogo num altar público, se você não tem fogo no altar secreto. O altar secreto você faz na intimidade. Você vai no teu quarto e fecha a porta e levanta teu altar. Se você não tem fogo no altar em secreto, Deus jamais coloca fogo no teu altar público. Você precisa viver a vida com Deus, íntegra. Em público é fácil falar: tudo entregarei. Eu amo a música, foi bem escolhida aquela parte. Eu gosto quando você fala tudo, eu entrego tudo. Mas é fácil cantar. Você faz durante a semana também? Tudo entregarei. Tudo. Eu não gosto de frio, nem um pouquinho. Então tudo isso aqui é horrível, tem que melhorar ainda. Então de manhã levantar quando tem uma geada fora é horrível. De preferência a gente não levanta antes do meio-dia, né? Num dia tão frio, mas tem que levantar. Eu não gosto de frio. Mas está disposto a levantar um pouco mais cedo ainda? Porque você necessita da graça de Deus hoje? Está disposto a dobrar teus joelhos, mesmo neste frio, e falar: Deus, sem ti eu não vou começar esse dia? Está disposto a abrir mão de si mesmo? Tudo entregarei, menos a cama quente. Tudo entregarei, menos o dinheiro que tanto conquistei. Tudo entregarei, menos a tarde para pessoas que vêm só para falar dos problemas deles. Tudo entregarei, menos meu conforto. Somos íntegros? Podemos falar novamente: tudo entregarei? Se é só de boca para fora, é uma mentira. Se é verdadeiro, e não sei se alguém continua cantando junto. Nós precisamos disso. Falar para Deus: eu entrego tudo. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam lá, dispostos a morrer
E, inclusive, por causa deles, pessoas morreram, eles foram julgados na fornalha. E os que os julgaram morreram. Mas eles falaram, Deus pode nos livrar. Ele vai nos livrar. E mesmo se não vamos adorar essa estátua. Sabia muito bem que Deus falou, eu sou teu Deus, que te tirou do Egito. Eu sou único. Não faça imagem nenhuma. Não se prostra diante dela e não adora a imagem. Eu sou um Deus que não permito isso. Eles sabiam muito bem. E falaram, nós não vamos nos prostrar. Vocês vão morrer, que morramos. Mas a gente não vai prostrar, não vai se prostrar diante dessa estátua. Eu não vou. Você está disposto a viver assim a tua vida? Está disposto a falar bem assim? Eu não abro mão. Custa o que custar. Vão tirar sarro de mim. Eu sei o que é tirar sarro. Eu sei o que é viver numa sociedade que não é cristã. Eu também fui para a escola. Eu também, da nossa sala, fui o único menino cristão. Tinha mais 2 meninas que estavam mais calmos, mais quietas, não falaram muito, mas fomos desafiados diariamente, zombado, tiraram sarro, muitas coisas. Tinha muita piada besteirenta, tinha muita piada suja, onde todo mundo deu risada. Você fala, Deus, isso não é para mim, eu não vivo isso. Tinha muita coisa rolando, tinha muitas tentações, sim, tinha. Mas tem que se posicionar. Você tem que falar, Deus, eu não quero isso. Quantas vezes estava sentado em casa e chorando, falando, mãe, eu não vou mais para a escola. Sim, filho, você vai. Mãe, está horrível. Nós precisamos. Lá Deus quer que nós sejamos luz. Nós precisamos. O Deus que sirvo pode me salvar. E mesmo se Ele não fizer, eu continuo adorando Ele. Eu te bendirei, nós cantamos. Eu te bendirei. Sim, em tempos bons é fácil. Eu te bendirei num culto com 200 pessoas junto comigo cantando. Eu te bendirei. Amém. E sozinho no deserto? Na frente de uma fornalha de fogo 7 vezes mais quente agora. Com o rei e suas ordens ao meu lado. Eu te bendirei. Eu continuo falando, eu sou de Deus. Pode me matar? Você é íntegra? Você é uma pessoa íntegra? Ou tem coisas do mundo misturado ainda? Me levou a uma grande pergunta. Como posso alcançar integridade? Como que posso me tornar íntegro? Como posso chegar lá? Eu creio que vocês têm o desejo também, igual eu, de ser uma pessoa íntegra. Como que eu gostaria de ter essa tranquilidade de olhar para o pecado e resistir. Como que eu gostaria de ter um comportamento totalmente transformado. Como que eu gostaria de viver um estilo de vida assim que agrada a Deus, com facilidade, levantando mais cedo, orando mais tempo, atendendo mais pessoas. Como que eu gostaria? Como que posso alcançar a integridade? Deuteronômio 32, 3 e 4. Deuteronômio 32, 3 e 4. Deuteronômio 32, 3 e 4. Eu vou proclamar o nome de Yahvé. Quanto a vós, glorificai a grandeza do nosso Deus. Ele é a nossa rocha. Suas obras são todas perfeitas. Seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Deus é perfeito, justo, Deus é reto, Deus é sem falsidade.
Deus é puro, íntegro. Tem falsidade em Deus? Tem erros em Deus? Tem alguma coisa que precisa ser melhorado, mudado em Deus? Não, Ele é íntegro. Se você quer ser íntegro, o que você tem que fazer? Aproximar-se dEle. Chegar mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais você vai aprender dessa integridade. Mais você vai aprender a lidar com a vida e saber como que é íntegro. Hebreus 11:6 fala sobre se aproximar a Deus. Hebreus 11:6 fala: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que Ele é real e recompensa todos quantos se consagram a Ele. Se você quer, você tem que se aproximar dEle com fé. Deus existe, Ele está lá. Vai com fé, se aproxima dEle e aprenda com Ele. Aprender é justo, a segunda coisa que precisamos. Se aproximar, aprender, olhar para Ele, como que Deus faz, o que Ele faz. Mateus 11:28 em diante fala sobre esse aprender. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Vem, aprendem comigo. O que Deus faz? Como Deus faz? Aprendem com Ele. Como que Ele lida com pessoas que pecaram e vão até Ele pedir perdão? O que Ele faz? Se confessamos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Alguém já veio pedir perdão para você e você negou? Você falou, não te perdoo, pode esquecer. Deus perdoa. Se você pede para Deus te ajudar a carregar o peso, Ele te ajuda? Sim. Venha até mim, eu vos aliviarei. Ele acabou de falar em Mateus 11. Talvez pessoas já chegaram falando, se pode me ajudar? Você falou, maneira alguma, se vire sozinho. Vamos aprender com Deus. Como que Ele é? Precisamos aprender com Ele, ser íntegro, ser sincero, ser verdadeiro. Eu amo todos. Sério, de verdade. Nós também precisamos de alguma coisa que hoje em dia está fora da moda. Não está mais em alta, algo que se chama submissão. Submissão não está mais em alta. Nós precisamos nos submeter. Nós precisamos aceitar o senhorio de Deus. Hoje nós temos Deus como Salvador. Nós temos Ele como alguém que pode melhorar a minha situação, alguém que pode mudar minha vida, alguém que pode me abençoar, mas mandar. Tiago 4:7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, se submeter a Deus, se humilhar diante dEle e falar, Deus, o Senhor é que manda. Pai, o que devo fazer? Vai lá e pede perdão. O Senhor tem certeza? Sim, tenho. Não fui tão errado. Vai e peça perdão. Mas Ele começou. Se submeter à vontade de Deus. Quantas vezes nós já temos vivido essas experiências? Uma necessidade surgindo e nós conversando e Deus colocando no coração, ajuda aquela pessoa. Deus, esse mês está apertado, eu mandei ajudar. Você fala, Deus, então eu faço, é por fé. Submeter-se a Deus, quando Deus fala não, fique em silêncio. Deixa que eu faço.
Deus, não estou com vontade de falar algumas coisas agora. Não, não fala, não fala. Várias outras coisas. Submeter-se a Deus. Você quer ser íntegro? Tem que ser como Deus. Tem que se submeter a Ele. Deixar Deus coordenar a tua vida. O que tem que ser feito? Como tem que ser feito? Deus que coordena a nossa vida. Como alcançar a integridade? Se aproximando, aprendendo e se submetendo a Ele. Só assim alcançamos integridade. Mas também quero ainda olhar rapidinho para o fim. Qual que é a recompensa da integridade? O que nós ganhamos com ser íntegro? Primeira coisa que nós ganhamos é um livramento. Pastor, olha, não sei, mas naquela história, se eles tivessem se prostrado diante do ídolo, talvez, com certeza não teriam enfrentado a fornalha. Para que livramento se você pode impedir a situação? Para que livramento se você, com um pouquinho de mais de jogo de cintura ou sabedoria, não sei como que você defina isso, você pode fazer alguma coisa diferente e não precisa nem chegar lá. Sabe, aqui nós aprendemos justo com esses 3 meninos. Prostrando, você faz aliança com o inimigo. Prostrando, você entra em acordo com o inimigo. Prostrado, você estende a mão a ele e fala, estou contigo. Isso não é livramento. Isso é uma aliança, isso é uma armadilha. Você vai ser preso no final. Aparentemente, parece que você vai se sair bem, mas lá bem no fundo não é isso. Quem se alia com o inimigo vive sob o domínio do inimigo. O inimigo começa a dominar, e de uma forma que nós nem notamos talvez, e nós não sabemos o que é. Deixa eu citar algumas formas de domínio. Insônia, depressão, doenças físicas, distúrbios, fracasso. Várias dessas coisas são formas. Eu não estou dizendo que quem está passando por insônia ou por depressão que fez aliança com o diabo. Não é isso que estou falando, tá? Bem certinho. Tem coisas que o inimigo usa. Não quer dizer que tudo que é isso tem como base uma aliança feita com ele. Às vezes é doença, às vezes é remédio, às vezes são vários outros fatores. Mas estou falando que tem pessoas que sofrem, estão procurando a raiz, muitas vezes não acham. E pode ter a sua origem também na aliança que foi feita com ele. Simplesmente ter participado. Conversei com uma senhora que na sua juventude fez um aborto. Matou a criança que estava vindo porque era indesejado. Sofrendo doença física até confessar. Confessou, foi liberta. Tem. A gente sabe como que é. Insônia. Conversamos com outra pessoa. Era também um pecado atrás. Foi confessado, foi deixado, veio a paz. Existem. Quando a gente entra nesse campo e se alia ao inimigo, se prostra diante dele, adora a estátua que ele levanta, mesmo se fosse de ouro, a gente consegue fazer essas alianças. Não tem como vencer o inimigo se juntando com ele. Ele não vai acabar consigo mesmo. Ele não vai lutar contra si. Nós precisamos nos afastar. Pecado é uma forma de se aliar. Se o pecado, se a tentação te faz se prostrar diante do erro, ou aceitar, viver o erro, você se aliou. Arrepende-se. Quebra as alianças. Corta aquilo que foi feito. Corta aquilo que foi instalado na sua vida. Quebra essas maldições que estão acontecendo. Talvez você está carregando já faz tempo. Quebra. Mude sua vida. Tire tudo fora que impede. E vive a felicidade que Deus tem para você. Vive a vida livre.
íntegra, sem se misturar com as coisas do mundo. Outra coisa que acontece quando a gente vive de uma forma íntegra, outras pessoas reconhecem Deus como Senhor. Outras pessoas vão conseguir crer olhando para a sua vida íntegra. Enquanto você não vive íntegro, você vive uma vida de hipócrita. E hipócritas nunca levam pessoas até a cruz. Todo esforço de um hipócrita é só para manter a máscara de pé. Hipócrita tem que gastar toda a sua energia em fingir que é bom. Tem que lutar contra o pecado, tem que lutar contra o que os outros vão pensar, tem que manter as máscaras de pé. Luta e se esforça para conseguir manter alguma coisa, mas jamais vai gastar sua energia em levar pessoas até a cruz. Hipócritas não vivem ao pé da cruz. E jamais pessoas vão olhar para essa vida de um hipócrita e começar a amar a Deus. Reconhecer que estão errados. Somente um posicionamento correto te dá poder de testemunhar. E nós fomos colocados como um sacerdócio real. Fomos colocados como arautos do rei, para proclamar as boas novas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos convidados por ele e colocados numa posição de honra. Devemos viver uma vida dedicada. 2 Tessalonicenses 1, 10 a 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, de 10 a 12, fala: esse evento se dará no dia em que ele vier para ser glorificado nos seus santos e exaltado em todos os que tiveram crido, inclusive em vós que crestes em nosso testemunho. Conscientes desse fato, oramos constantemente por vós, a fim de que o nosso Deus vos torne dignos da vossa convocação e cumpra com poder todo o bom desejo e toda a ação que resulta da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vós, e vós nele, conforme a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O testemunho que foi dado levou pessoas a crer. Essas pessoas que creram começaram a viver na convocação um resultado de uma fé, e para assim glorificar Deus. Tudo isso é uma consequência uma da outra. Desde que nós testemunhamos, hipócrita não testemunha. Se você vive íntegro, você é um testemunho. E pessoas vão entrar na glória. Eu desejo muito que você, chegando na glória, consegue abraçar um bom tanto de pessoas falando, as pessoas falando: por causa de você estou aqui. Por causa do teu testemunho, cheguei aqui. Por causa da tua fala, estou aqui. Se lembra aquilo que você me disse aquela vez? Mexeu comigo, entreguei minha vida para Jesus, estou aqui porque você deu testemunho. Por causa das suas orações, eu fui trazido para perto de Deus. Eu te desejo uma fileira de pessoas que possa te abraçar e falar: obrigado, conheci Jesus por causa de você. No final dessa história, nós sabemos que os três foram colocados em posição de honra e tiveram sucesso. Sucesso é que Deus dá àqueles que são íntegros. Olha Salmo 1. Salmo 1 é bem conhecido, alguns sabem de cor. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Não é que ocorra com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos, pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Íntegros e pessoas ímpios
os íntegros, tudo que fazem prospera, porque são íntegros. Até na fornalha vão. Saem novamente. E por causa deles veio um decreto. Ninguém pode blasfemar contra esse Deus Altíssimo, que tem todo o poder. O íntegro tem sucesso porque não almeja coisas do mundo. Ele morreu para o mundo. Ele não precisa mais nada disso. Não tem atrativos no pecado. Ele faz o que Deus quer. E por isso ele é bem sucedido. Como que está a tua vida? Esses 3 homens estavam lá, dispostos a abrir mão da sua própria vida, falando: nós amamos Deus sobre todas as coisas. Nós amamos Deus e nós vamos nos prostrar diante de Deus somente. Mais nada, mais ninguém, só Deus. Você tem vivido assim a tua vida? Vamos nos pôr de pé. Você tem vivido assim a tua vida diante de Deus? Você tem vivido uma vida íntegra, sem se misturar com as propostas do mundo? Ou você tem permitido que o mundo também tivesse o seu lugar dentro do seu coração? Não sei se de repente você também tem se prostrado diante desses ídolos de ouro, esses ídolos e essas propostas que o mundo traz, talvez com medo de ser olhado torto, talvez com medo de que as pessoas podem deixar você ou não fazer negócios contigo. Não sei por qual motivo, talvez tenha simpatizado com o mundo e as propostas do mundo, mas isso não é integridade. O que Deus quer de nós, o que Ele nos chama hoje é integridade. Viver uma vida íntegra, uma vida fora do pecado, uma vida totalmente dedicada a Ele. Uma vida onde Ele é o centro, onde Ele é o Rei. Se você não tem essa vida íntegra, corra até a cruz. Vai hoje, confessa a Ele o que está errado. Apresente-se a Ele. Peça que Ele te transforme e que Ele tira tudo aquilo que é mistura com o mundo para viver uma vida íntegra. Talvez nunca deu a tua vida a Jesus. Talvez está totalmente no mundo e quer começar hoje a viver uma vida aos pés da cruz, uma vida íntegra. Te convido a entregar a tua vida a Ele. Talvez você quer vir aqui à frente enquanto nós oramos. Você pode vir. Se você quer conversar depois, a sós, fique sentado depois, espere. Vamos sentar juntos, vamos conversar. Mas vamos mudar a vida. Tem pessoas aqui que querem viver íntegros? Tem pessoas aqui que querem viver uma vida totalmente dedicada a Deus? Fala isso a Ele. Fala isso. Se posicione e vive aquilo que Deus tem para você. Pai, nós te agradecemos, porque Tua palavra nos orientou também hoje a respeito dessa integridade. Pai, muitas e muitas vezes nós temos nos deixado levar pelo pecado, pela atração do mundo. Muitas vezes nós temos errado, temos nos prostrado diante de ídolos bonitos, de ouro, tamanho, grande. Ou temos feito isso, Pai, por causa do medo do castigo. O que o mundo vai falar ou pensar de nós? Pai, nós temos errado muitas vezes. Perdoe-nos. Perdoa-nos e ajude-nos a viver uma vida íntegra. Ajuda-nos a viver a Tua vontade. Ajuda-nos a nos posicionar numa sociedade que precisa de pessoas que vivem totalmente íntegros. Pai, ajuda-nos a não abrir mão, não negociar a integridade, mas que nós podemos viver como sal e luz, que podemos viver posicionados de uma forma firme e forte. Pai, ajude-nos. Abençoe a igreja. Pai, eu apresento essa igreja a Ti. Pai, juntos nos confessamos que falhamos. Juntos confessamos que muitas e muitas vezes temos errado e nos sentimos sobre isso. Pai, perdoe-nos. Nós temos deixado a integridade do lado e temos buscado nossos interesses próprios. Perdoa-nos. Ajuda-nos, Pai.
Vem e dá-nos forças para viver de forma íntegra. Abençoe cada um que está aqui, Pai, e dá-lhes a força de se posicionar igual Sadraque, Mesaque e Abednego, a viver uma forma íntegra. Pai, ajude e abençoe-nos. Aqueles que estão vindo em casa, Pai, abençoe também. Aqueles que vão vir mais tarde, abençoe para que a mensagem possa continuar orientando e levando as pessoas à Tua cruz, Jesus. Abençoe-nos. Acompanhe-nos agora retornando para casa, Pai. Dá-nos força a viver de forma íntegra essa semana totalmente dedicado. Pai, aqueles que precisam arrumar a vida ainda, que tenham a força de arrumar. Que tenham a força, Pai, de reconhecer o erro e mudar. E aqueles, Pai, que ainda não têm vida contigo, que possam iniciar hoje. Abençoe-nos. Derrama a Tua graça sobre nós, sustenta-nos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levanta seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. E te dê a paz. Amém.